Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, hoje nós temos no Evangelho uma visita que Jesus faz aos seus conterrâneos, à sua terra, depois de um certo tempo longe da sua terra. Mas não foi uma coisa muito agradável. Ele foi muito mal recebido na sua terra. Um lugarzinho muito simples, onde Jesus cresceu, todo mundo conhecia a sua família. Só que Jesus volta agora e vai ensinar na sinagoga de Nazaré. E Jesus agora tem a atitude do mestre. E as pessoas lá na sua terra assustam e falam assim: mas como pode? Nós conhecemos esse menino. Ele é filho do carpinteiro. Nós sabemos, isso não está no Evangelho desse jeito, nós sabemos que ele não tinha dinheiro para pagar um grande professor. Isso não pode vir de Deus. Será que eles chegaram a pensar que o que estava acontecendo em Jesus era uma obra do mal? Vejam bem, meus irmãos, Jesus mudou. Jesus agora é mestre, ele vai ensinar o reino de Deus. Mas eles continuaram presos numa ideia que tinham dele. Nunca conseguiram se livrar dessa ideia. Filho do carpinteiro. Como se fosse pouca coisa ser filho do carpinteiro, que é São José. E nunca conseguiram ver nele algo além disso. Filho do carpinteiro. Nós corremos esse risco também, meus irmãos. O risco de rotular uma pessoa. E depois de rotular uma pessoa, passa o tempo que passar, a pessoa muda, a pessoa se transforma, mas a gente não consegue tirar o rótulo dela. É uma tristeza quando isso acontece. Às vezes a pessoa fez uma coisa grave, uma coisa errada, quando estava com 18 anos.
E hoje ela está com 60 anos. E ainda sofre com o rótulo que foi colocada nela quando tinha 18 anos. Os conterrâneos de Jesus fizeram uma grande demonstração de preconceito e de rótulo. Mas como pode? Eles perguntam. De onde vem essa sabedoria que ele tem? Ele é só o filho do carpinteiro. Não é possível. Onde ele recebeu tudo isso? E os milagres que nós vimos dizer que ele faz? Não pode. Alguma coisa está errada. Ele é o filho do carpinteiro. Sempre veio esse rótulo sobre Jesus. E o Evangelho fala que Jesus ficou admirado de ver a falta de fé daquele povo. Que tristeza! Seria tão bom que fosse o contrário, que Jesus fosse recebido com amor, com alegria. Afinal de contas, é um conterrâneo nosso, saiu daqui de Nazaré, e hoje é essa pessoa tão maravilhosa. Não, meus irmãos. Às vezes, quando a gente está muito perto da pessoa, a gente corre o risco de não ver a sua grandeza. Quem está muito perto do mar, desconhece as potências do mar. Quem passa a vida inteira no navio, não vê o mar. Não vê os perigos do mar, os riscos do mar, a força do mar. Muitas vezes, quando nós estamos muito perto das pessoas, nós corremos o risco também de não ver a grandeza dessas pessoas. E às vezes é preciso morrer para que a gente reconheça. Hoje nós temos o Padre Libério como um grande santo, e nós sabemos disso. Quantas pessoas falam para mim de graças que alcançaram, invocar a proteção dele. Mas será que quando ele era vivo, morando entre nós, alguns aqui o conheceram pessoalmente, ele tinha tanto valor? Talvez não. Talvez a gente deixe para valorizar a pessoa depois que ela morre, depois que ela parte. Quantas vezes, só depois que a mulher está morta lá no caixão, que o marido fala, essa mulher era uma santa. Mas nunca falou isso para ela em vida. Defunto não vai escutar, não é? Tem que falar para a pessoa em vida. E às vezes é mesmo. Às vezes a sua esposa é uma mulher santa, o seu marido. Mas não deixa para falar isso para ele depois que ele morre. Fale agora. Quantas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos os conterrâneos de Jesus? Não é possível perder uma oportunidade tão grande dessa. Quanta coisa maravilhosa Jesus podia ter feito ali, mas o Evangelho termina dizendo, ali Jesus não pôde fazer milagre algum, porque eles não acreditavam. Apenas curou alguns doentes e foi atuar em outras regiões. Será que nós também perdemos essas oportunidades? Às vezes, uma coisa maravilhosa que poderia acontecer na nossa vida, mas o nosso preconceito, o rótulo, não deixou a gente perceber isso. A gente continua, a pessoa já mudou, a pessoa passou por uma transformação, a pessoa já é uma pessoa nova, mas nós ainda continuamos rotulando aquela pessoa. Que Deus nos livre desses rótulos.